iniciar mais uma live do Observatório Popular de Olinda e hoje muitos animados porque nós vamos falar sobre educação física. Isso mesmo, aquela antiga educação física que nós fazíamos quando éramos jovens, hoje é muito importante para todo mundo estar podendo fazer exercícios físicos e principalmente em tempos de pandemia, em tempos de Covid-19. Então hoje nós estaremos recebendo duas pessoas muito importantes, né? Muito que atuam na área. Nós vamos estar com o professor Zé Luiz e estaremos também com a personal trainer Cristina, que já estão entrando na nossa live, que vão dar um oizinho agora para que a gente possa trazê-los para debater. Ou seja, a gente hoje vai precisar entender, vai ter a oportunidade de explicar a importância dos exercícios físicos. Claro que a gente já sabe dessa importância, só que ela foi incrementada, ela foi maximizada agora em tempos de pandemia de Covid-19. Até porque muita gente acabou ficando sedentária, ficou mais em casa, engordou um pouquinho. E quem vai falar com a gente sobre isso são duas pessoas. A nossa querida companheira do OPO, Cristina, personal trainer, e o professor da Universidade Federal de Pernambuco, o professor Zé Luiz Simões. Bem-vindo, professor Zé Luiz. Tá me ouvindo bem? Boa noite, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Prazer enorme estar com vocês. E com Cristina também. Oi, boa noite. Boa noite, Cristina. Bem-vinda. Bem-vinda, Cristina. Boa noite. Boa noite. Bom, nós vamos começar a live conversando com o professor Zé Luiz. A conexão de Cristina parece que está com um pequeno problema técnico. Vamos aí deixar que ela fique um pouco mais estável. E Zé Luiz, eu queria já começar com uma provocação. Que história é essa do sedentarismo, da preguiça, das pessoas ficarem paradas, das pessoas não se movimentarem e que prejuízos que isso traz por toda a vida, quando jovem, quando adulto? Você poderia explicar isso para a gente, assim, com as suas palavras técnicas de uma pessoa entendida no assunto? Ô Sandro, com o maior prazer. E quanto mais a gente puder esclarecer as pessoas e ajudar as pessoas a ter informação, acesso a conhecimento científico, melhor. As pessoas vão poder se cuidar mais, prevenir doenças e ter uma qualidade de vida melhor. O sedentarismo, ele não é uma condição natural da nossa espécie, dos seres humanos. Porque se você for estudar antropologia, desde os primórdios, né? Desde os primórdios, o ser humano, né? O Homo sapiens, homens e mulheres, a nossa estrutura foi evoluída no sentido de buscar o alimento, de caçar, de correr, de coletar, de fazer atividades físicas. Então, a nossa estrutura corporal pede atividades físicas, exige atividades físicas. E o tempo foi passando, o estilo de vida do povo mudando, as pessoas, hoje em dia, você não precisa caçar mais nada, você vai no supermercado, tendo poder aquisitivo, enche o carrinho de comida e leva para casa, na frente da televisão, um hambúrguer, uma batata frita, um refrigerante, enfim, é todo um arsenal de alimentos também, que a indústria alimentícia evoluiu muito e tem ofertado muitos alimentos com excesso de gorduras e excesso de açúcares, né? O que provoca aumento de obesidade, né? Obesidade mórbida ou pré-obesidade, e obesidade é um problema grave no Brasil, e que está associado ao sedentarismo. Geralmente, as pessoas trabalham, estudam, não conseguem arrumar tempo para fazer atividade física, né? Ou deixam a atividade física de lado, não colocam isso como algo importante na vida, e fica num ciclo, né?
num ciclo vicioso. Trabalho, estudo, faculdade, casa, filho, não sei o quê. E, às vezes, no final de semana vai dar uma caminhada. Não é o suficiente. O sedentarismo, ele causa vários problemas de saúde. Primeiro é a tendência da pessoa a ter obesidade ou sobrepeso. Sobrepeso é quando você está acima do... Não é obeso ainda, mas está acima do peso. Por exemplo, eu estou com sobrepeso atualmente de 2 quilos. 2 quilos. Né? É pouco, mas é sobrepeso. Né? Tem ali, de acordo com a altura, tem uma estatística, né? Uma equação que mostra se a pessoa está com sobrepeso, se a pessoa é obesa ou não. Se a pessoa é obesa, você vê assim, visualmente, né? Quando a pessoa está obesa. Então, o sedentarismo, primeiro, causa sobrepeso, que pode levar à obesidade e uma série de doenças ou pré-doenças coronarianas, do coração, doenças ligadas também ao sistema respiratório. As pessoas, e se associar ainda ao fumo, piorou. Então, hoje você tem, no Brasil, uma boa expectativa de vida. Nós aumentamos muito a nossa expectativa de vida. O homem tem expectativa de vida de 74 anos hoje no Brasil. Se eu volto 100 anos atrás, essa expectativa era menos de 50 anos, por vários motivos. Um deles é o fato das pessoas se vacinarem. O outro motivo é o avanço da ciência. Então, as pessoas têm mais acesso ao conhecimento e se cuidam mais. O fato de ter água encanada, chegando nas torneiras, uma série de elementos ajudam a gente a melhorar a qualidade de vida. E a atividade física, ela é um elemento que faz parte desse processo. E quando você vai estudar a história da educação física, ela é muito recente. Existe há pouco mais de 100 anos no Brasil. E a educação física deu uma contribuição no sentido em que promoveu pesquisas, realizou pesquisas que comprovam. Então, pesquisas... Hoje não é só a medicina que pesquisa a atividade física e os benefícios da atividade física. Hoje a educação física tem várias teses de doutorado, dissertações de mestrado, artigos científicos publicados em revistas respeitadíssimas que comprovam que a atividade física regular, ou seja, no mínimo 3, 4 vezes por semana, em torno de 1 hora a cada sessão. Isso no mínimo. O ideal é fazer mais, o ideal é fazer 5, 6 vezes por semana a atividade física, em torno de 1 hora, mais ou menos, de acordo com cada indivíduo, que tem o princípio da individualidade biológica. Então, fazendo atividade física, associado a uma alimentação equilibrada, e tendo a orientação também de um profissional de educação física para orientar essa atividade física, pode ter certeza, vai ter qualidade de vida e vai prevenir uma série de doenças. Não previne a Covid, porque a Covid é um vírus. Então, você não previne contágio de vírus com atividade física, né? Mas você melhora a sua imunidade. Melhorando a imunidade, naturalmente, a chance de você sofrer mais com o ataque do vírus diminui. Ou seja, você acaba se defendendo um pouco, porque a sua imunidade está maior. Mas não previne a Covid-19. Agora, ajuda na recuperação, na medida em que tem casos, eu estava vendo agora há pouco, um jovem de 30 e poucos anos saiu extremamente debilitado do hospital, né? Perdeu muita musculatura. E aí a atividade física, a orientação do profissional de educação física vai ajudar essa pessoa. Inclusive é o Luciano Paes, é um amigo meu, é um professor. Ele saiu hoje do hospital, ficou internado. Então a atividade física vai ajudá-lo a recuperar essa massa muscular e o seu bem-estar. Então a atividade física previne uma série de doenças coronarianas, doenças ligadas a diabetes, previne diabetes, junto com uma alimentação equilibrada e ajuda a recuperar uma série de outras enfermidades, inclusive os problemas relacionados em consequência da Covid-19. A atividade física ajuda muito. Professor Zé Luiz, então, pelo que eu estou entendendo, aquela educação física da minha infância, que inicialmente no colégio a gente fazia quase que obrigado, né? Por não ter muita noção, significa que hoje melhora muito a qualidade de vida das pessoas e que é uma condição para todo mundo estar se exercitando.
E na ponta a gente tem aí, hoje, um trabalho muito bacana de alguns educadores físicos que são personal trainer, ou seja, que são individualmente com uma pessoa, que é o caso da nossa convidada Cristina, que tem esse trabalho individualizado e que, obviamente, deve ter tido mudado as suas práticas, agora que a gente não pode se exercitar em grupo, né? Algumas coisas, e isso muita gente tem feito em casa. Não é isso, Cristina? Como é que está trabalhar a educação física em tempos de Covid-19? Sim, isso é plenamente possível. A tendência desse ano para atividade física, ela é mais em casa, ao ar livre, de uma maneira mais individualizada, porque a gente não pode colocar as pessoas em contato, aglomeradas. E isso aí é uma maneira muito favorável de a gente fazer um trabalho mais eficaz, porque cada ser humano é um organismo diferente. E a gente tem tido mais resultado. Por exemplo, eu tenho alguns clientes, eu tenho idosos de mais de 80 anos, criança de 10 anos, adultos ativos em torno entre 40 e 50 anos. Eu tenho tido um resultado brilhante, principalmente com esse público idoso, que a tendência é ficar cada vez mais sedentário, leva uma queda, quebra um osso, aí fica muito na cama, perde massa muscular, perde força. E a gente foca nesse trabalho bem diferenciado. A gente foca nesse aumento da massa muscular, do equilíbrio do idoso, que vai evitar uma nova queda e não vai quebrar mais ossos, e ele não precisa mais se submeter a um tratamento médico, porque eu acredito que você fazer um tratamento médico é muito mais desgastante do que você acordar e praticar uma atividade. Fortalecer seu corpo, fortalecer o seu sistema imune, aumentar a sua massa muscular e evitar certas situações que são, por exemplo, assustadoras. Cair é muito ruim, né? Cair, passar mal, complicado. E tá fazendo exames, comprando remédios. Aí eu costumo dizer que o exercício, ele é um remédio sem efeitos colaterais. Se você for ler a bula de várias medicações por aí, você não toma o remédio, você fica com medo de passar mal com tanta substância que pode trazer um efeito que você vai, que pode lhe prejudicar lá na frente. O exercício não, ele traz o seu bem-estar no momento, mas no futuro você pode acarretar uma consequência desse excesso, sabe? Eu trago exercício é o melhor remédio. E a gente traz, nesse caso da Covid, aí a gente tem visto algumas pesquisas, a intervenção do hormônio que é liberado pelos músculos, a irisina, e ele age diretamente no metabolismo, favorecendo a perda de peso, ele ajuda nessa questão da prevenção da diabetes, que é uma comorbidade muito grave nessa questão da Covid. A gente tem que ter muito cuidado com a nossa alimentação e com o exercício para a gente não desenvolver essa comorbidade. Essa irisina também ela atua nessa questão cerebral, previne o Alzheimer, favorecendo as ligações sinápticas. Essas ligações sinápticas, para esclarecer para o pessoal que é mais leigo, são as conexões do cérebro para mandar alguma informação da ponta. A gente quer falar, o cérebro trabalha, manda informação, a gente acaba falando. A gente quer se movimentar, manda uma informação e a gente transmite. É isso aí. Importante, interessante. Zé, deixa eu te perguntar uma coisa.
Quando eu era mais jovem, né, a gente tinha uma dificuldade muito grande com os exames laboratoriais, né? Não eram feitos com uma sistematização, com uma facilidade como é hoje, acho que até pelo barateamento, pelos planos de saúde, enfim. E aí a gente começa a perceber alguns vilões, como é o caso da glicose, como é o caso do triglicéridos ou triglicerídeos, como é o caso de algumas taxas que começam a estar desreguladas. E aí, muitos brasileiros, né, eles vão diretamente ao médico que receita para ele drogas medicamentosas que vai fazer com que ele fique nessa dependência cada vez mais da indústria farmacêutica. O exercício físico monitorado, ele tem como prevenir que essas taxas sejam descontroladas. E quando a gente está com essas taxas descontroladas, existe cura, a volta à normalidade, sem a necessidade que a gente tome uma droga medicamentosa? Na minha opinião, sim. Sim. Deixa eu confessar uma coisa a vocês. Bom, primeiro, para responder essa pergunta, taxa de triglicéridos, essas taxas, composição gordural, né, que tem a ver com a gordura no corpo, açúcares, o açúcar no corpo, tudo isso você pode controlar com atividade física, sempre associado à alimentação equilibrada. Eu acho que é importante dizer isso. Porque não adianta nada a pessoa malhar, chegar em casa, pegar um pote de sorvete de 2 litros, entendeu? Um refrigerante lá, uma Coca-Cola de 1 litro e batata frita. Porque aí o organismo não entende o que a pessoa quer. Você quer saúde ou você quer me lascar, né? Então, tem que ter esse equilíbrio. Uma atividade física regular, orientada, junto com uma alimentação equilibrada. E boas noites de sono também. A pessoa tem que dormir bem. Quer dizer, essa é a receita da qualidade de vida. E essa é a receita que vai evitar que as pessoas precisem ir ao médico por alguma doença e que também tenham as taxas alteradas. Mas eu vou compartilhar uma experiência que aconteceu comigo recentemente, ano passado. Eu tive uma hérnia de disco, né? Eu tenho uma hérnia de disco, que é hérnia de disco eu descobri o ano passado por acaso. Eu disse que começou a virar dor, eu não acreditei que pudesse ser uma hérnia de disco. Mas eu fui ao médico, tirou lá o raio-x, hérnia de disco. Aí ele me deu um remédio para tirar a dor, e aí eu curei a minha hérnia de disco através da atividade física. Hoje eu não tenho nenhum sintoma de hérnia de disco. Por quê? Quer dizer, eu sei qual é o meu problema, eu tenho uma hérnia de disco. A hérnia de disco, em 80% dos casos, a hérnia retrai sozinha. Só 20% dos casos que há necessidade de cirurgia. Certamente não é o meu caso, porque eu já estou... Eu mal conseguia andar, viu, Cristina? Eu mal conseguia andar com a hérnia de disco. Ficava na cama. Foram 3 meses ali muito difíceis. Mas, enfim, fiz a fisioterapia e através da atividade física. Quer dizer, minha hérnia de disco está totalmente controlada. E agora eu tenho que tomar cuidado, não posso parar de fazer atividade física, os alongamentos e os exercícios que são preventivos e até curativos para casos como esse que eu tive de hérnia de disco. Então, para concluir o raciocínio, sim, a atividade física regular e orientada por um profissional que entenda do assunto, né, um personal, um professor de educação física, ele ajuda a prevenir várias doenças, inclusive a hérnia de disco, viu? Eu tive por descuido, mas ajuda a prevenir várias doenças, principalmente doenças coronarianas, doenças ligadas às taxas que se elevam, diabetes e demência também. Porque a atividade física, quando você corre, por exemplo, você solta, tem a substância química, várias substâncias, mas entre elas, a adrenalina, que é uma substância que ajuda, estimula o organismo e ajuda a dar prazer. Então, a atividade física orientada é um remédio natural para o nosso organismo. Né? Então, é o que a Cristina acabou de dizer. Ela é um remédio natural, ajuda a prevenir várias doenças e, depois que a pessoa adoeceu, ajuda na recuperação também de uma série de doenças do corpo e da mente, né? Que maravilha, Zé. Já deu vontade de sair aqui para dar um trotezinho na orla, de tanto que vocês estão instigando a gente a se exercitar
a não ficar sedentário, claro, com muita cautela por causa do momento que nós estamos vivendo, por causa da Covid-19. Cristina, deixa eu lhe perguntar uma coisa, né? Eu, como leigo, eu lembro muito que as doenças cardíacas, principalmente homens, têm acometido muita gente antes da Covid-19, talvez o câncer e também os ataques cardíacos fulminantes que aconteciam, problemas cardíacos, eram responsáveis assim, por muitas mortes aqui no Brasil. Em relação a essa questão cardiovascular e a esses números, o que você pode dizer para a gente da atividade física como algo importante para o controle e para a redução da mortalidade por ataque cardíaco, por exemplo? Sim, eu tenho visto alguns dados que eles nos dizem que 350 mil pessoas morrem por ano devido a doenças cardíacas. Eu fico pensando, a gente está com tanto medo da Covid e a gente precisa ter medo, precisa se prevenir. Eu não estou mitigando a Covid, não, mas a doença cardíaca ela é tão grave quanto, ela mata proporcionalmente, da mesma forma. E a gente pode se prevenir adotando uma prática mais saudável. Isso envolve alimentação, gerenciamento do estresse, comportamento preventivo, gerenciamento do estresse, alimentação saudável. A gente tem que estar adotando práticas saudáveis. Relacionamento saudável também. Existe uma pesquisa por um pesquisador, o Narras, que ele apresenta o pentátulo do bem-estar. A gente tem atividade física, comportamento preventivo, alimentação saudável, sabe? Vários gerenciamento do estresse, relacionamento saudável. Que são vários fatores que estão em torno da nossa vida que a gente precisa organizar e se planejar para ter uma vida mais saudável, com mais qualidade. A gente sabe que essa doença do coração mata 350 mil pessoas por ano e a Covid, em um pouco mais de um ano, matou mais de 400 mil pessoas. É uma coisa meio que proporcional. E a gente sabe que a doença cardíaca ela é um agravante para quem adquire, para quem se contata, que pega o vírus. A gente tem que ter cuidado com isso aí. A gente tem que tratar o fator agravante para a gente não piorar a ação do vírus dentro da gente. Tá? E praticar atividade. Pelo menos 30 minutos por dia, 5 vezes por semana. Então, em torno de 150 a 300 minutos de atividade moderada. E 75 minutos a 150 minutos de atividade intensa por semana. Aí você divide todos esses, aí dá para seguir. É só se organizar, planejar a vida, força, foco e fé. Aí faz direitinho, procura um profissional, se orienta. E tem mais uma tendência de você fazer o treino online. O pessoal está chegando tá chegando com muita força, que a gente consegue orientar os alunos à distância. Mas isso não quer dizer que a gente está ausente, a gente está presente, a gente faz uma chamada de vídeo, dá as dicas, marca um encontro. Aí a gente consegue prevenir dessa forma. E a casa é um espaço extremamente propício. Tem gente que diz, dentro de casa é muito apertado, é muito ruim. É possível. Meus alunos treinam no meio da sala, sentam no sofá, fazem alongamento, deitam na cama, fazem certos exercícios. Geralmente os mais idosos usam mais a cama, porque não conseguem se baixar, não conseguem deitar no chão. É um esforço muito grande. Que a gente trabalha com mais segurança e com mais conforto para eles. Maravilha, com certeza. Os idosos também precisam muito, né, de exercícios físicos. Olha, tem uma pergunta aqui, né, para quem se sentir mais à vontade para responder, sobre gordura no fígado. Qual que seria a gordura no fígado? Eu acho que são questões não apenas por problemas hepáticos, abuso do álcool, entre outras coisas,
mas a própria alimentação faz com que algumas pessoas tenham, né, a gordura no físico, no fígado. E aí a pergunta é, o que seria o melhor exercício? Né? E a pessoa está dizendo caminhar ou musculação, ou seja, um exercício mais aeróbico, um exercício mais anaeróbico. Viu? Acertei. Quem tiver vontade para responder. Sim, tanto faz, qualquer um dos dois. A gente pode associar os dois, porque a recomendação é de você praticar atividade física 5 dias na semana, 30 minutos em cada dia, e a gente pode reservar 2 dias para trabalhar exercício de força, que a gente dá um benefício adicional à saúde. E essa gordura do fígado, a gente tem que tomar cuidado, estar sempre atento, porque é o fígado que lê tudo que vem para a gente de alimento, sabe? E a gente previne praticando qualquer exercício. Pode ser uma caminhada, dependendo do treino de força, até um treinamento funcional, que a gente consegue associar exercício aeróbico, equilíbrio, força, mobilidade articular. Também tem sido um treino muito novo, mas ele sempre foi importante, que é a capacidade máxima da articulação de se movimentar. Porque sem ela propícia para o movimento, a gente não trabalha. E a gente precisa atuar de dentro para fora o corpo. Perfeito. Zé, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente sabe aí que teve uma onda muito forte, que ainda existe, infelizmente, do culto ao corpo. As pessoas não querem ter saúde, mas ter um corpo hoje do estereótipo de modelo, de estar o homem malhado, ou a mulher extremamente magra, com algumas até circunferências muito complexas da gente conseguir isso, né? E, ao mesmo tempo, também, a gente percebe que tem algumas pessoas que não estão interessadas nisso, e sim com a saúde. E, durante muito tempo, a gente viu pessoas, inclusive, abusando, né, de algumas drogas também para poder melhorar, e isso, obviamente, deve fazer muito mal à saúde. Como é que a gente consegue, né, orientar as pessoas dos benefícios do exercício físico apenas como uma forma de saúde e de que o culto ao corpo, esses exercícios que modelam o corpo, não necessariamente são os melhores para as pessoas? Bem-vinda a mais uma da nossa live. É minha filha que acabou de acordar aqui, a Júlia. Que massa! Tem um livro, eu li há bastante tempo atrás, mas ele é muito atual ainda. Chama O que é Corpolatria. O que é Corpolatria? Fala justamente dessas novas gerações que malham, essa galera que eles não estão preocupados com a saúde, eles estão preocupados só com a estética. Eu, como professor de educação física, como um cara que entende que a atividade física, a saúde, o esporte, a vida, né, quer dizer, a gente tem que buscar sempre o que dá bem-estar, o que dá qualidade de vida, o que dá saúde. A questão estética, para mim, vem em segundo plano. Né? Eu acho mais importante você ter saúde do que ter um bíceps enorme. Essa é a minha opinião. Agora, tem jovens aí, pessoas que querem ter uma panturrilha do tamanho de um elefante, ou uma coxa do tamanho de um poste, enfim. Isso é um pouco, de acordo com esse livro, O que é Corpolatria, isso chega a ser uma doença psicológica. É aquela coisa, a pessoa nunca está satisfeita com a forma física que ela tem. Então vai querer sempre mais. Uma pessoa que tem esse estilo de vida, de cultuar mais o corpo e nunca está satisfeita com o seu próprio corpo, eu recomendo também sessões de terapia, viu? Porque faz mal à saúde, o excesso de atividade física. Tudo que é em excesso faz mal à saúde, inclusive a atividade física. Né? Se faz mal o sedentarismo, é óbvio que faz mal, nós estamos aqui debatendo isso, o sedentarismo faz muito mal à saúde, mas o excesso de atividade física, ou atividade física associada a drogas para crescer a musculatura, isso não é saúde, não. Isso é idolatria ao corpo. Isso aí é um problema psicológico, isso é um problema da pessoa não se aceitar mais ou menos
do jeito que ela é e falta de orientação também, porque você pode ter um corpo bonito, um corpo musculoso, sem exagero. Sem exagero, não tem problema nenhum. Agora, aquela coisa de nunca tá bom, minha barriga tem que ser tanquinho, não, mas agora tem que ser mais tanquinho ainda. Meu, isso é perigoso. Isso vira uma noia que não tem fim e faz mal à saúde. Faz mal à saúde psicológica da pessoa. E quando ela associa alguma droga ou medicamento para potencializar ou fazer o músculo crescer acima do normal, aí realmente, se você buscar na internet, você vai ver uma série de casos de fisiculturistas que têm vários problemas de saúde, problema de coluna e a pele corta, porque o músculo cresce tanto que a pele rompe, aí a necessidade de cirurgia e fica com várias lembranças ruins depois para a sua velhice. Mas para concluir o raciocínio, tudo que é excesso faz mal. E a idolatria ao corpo também faz mal. Então, fazer atividade física é muito importante, como a gente está dizendo aqui, como Cristina também está orientando, mas de maneira equilibrada, com equilíbrio sempre, nunca com exagero. Com certeza, muito boas palavras. Cristina, deixa eu te fazer uma pergunta. Durante muito tempo, essa história do personal trainer, ou seja, de ter um treinador só para você, parecia ser uma coisa muito chique, uma coisa para as pessoas com poder aquisitivo muito alto. Hoje é a realidade, é importante a gente ter uma pessoa orientando especificamente cada pessoa, é mais acessível. Como que é isso aí na prática, esse trabalho do personal training? Se pode ser só em exercício de musculação, mas se também tem para corrida, se tem para outras atividades coletivas ou individuais, a possibilidade da gente ter um personal, como você. Há muito tempo, o personal trainer era para pessoas que tinham um alto poder aquisitivo. Mas hoje em dia eu atendo muita gente, idosos, geralmente se aposentado, tem um orçamento mais apertado, mas a gente sempre organiza e a gente dá esse acesso a eles. Sempre está tranquilo esse acesso. Então é algo que ficou bem mais acessível, né? Financeiramente para as pessoas. Cada vez mais. Eu acho totalmente acessível, é um valor muito justo. Eu acho muito válido, eu acho que vale a pena ter um profissional da saúde, que a gente só fala de saúde, a gente conhece a doença, e a gente leva as dicas, leva as práticas, e ele adota esse estilo aí, ele frequenta menos o médico, sente menos dores, dorme melhor, come melhor, vive melhor, cuida do jardim, cozinha, faz tudo. A minha aluna eu tenho uma aluna que ela tem 87 anos. A gente no primeiro dia eu fiquei assustada. Que ela só andava com ajuda, sabe? Muita dificuldade. E ela começou os exercícios com 2 semanas, já abandonou a bengala. A gente apelidou a bengala de aposentada. Cadê a aposentada? Sei não onde tá. Cadê? Perdeu. Esqueceu. Graças a Deus. É uma coisa, é um dos trabalhos mais bonitos que eu tenho feito. Levar vida para as pessoas. Ela no começo, ela relatou: eu não quero mais pintar quadro, eu não quero mais cozinhar. Aí tem dia que eu chego lá, eu vou fazer um suco para você. Aí faz o suco. Estou pintando as estátuas da minha casa. Aí vai, pinta. É um trabalho muito bonito, é muito emocionante, é muito gratificante. E, Cristina, além desse trabalho ser gratificante, a gente sabe que também você tem aí uma história muito importante aí para a educação física em relação à recuperação. Você poderia contar um pouquinho aí até onde você achar interessante o seu depoimento pessoal? Eu adoro contar essa história. Eu sempre gostei muito de praticar exercício. Sempre fui muito ativa.
Eu fiz todos os esportes, menos futebol, porque antigamente só os meninos faziam futebol, sabe? Mas eu fiz vôlei, basquete, natação, handebol, fiz karatê, capoeira, musculação, eu fiz jazz, numa academia bem antiga aqui em Olinda. Fazia todas as atividades físicas, sempre levei uma vida muito ativa. Aí na época do vestibular, minha mãe, você vai fazer o quê? Eu acho que eu vou fazer letras. Você quer ser professora? Eu quero. Tem que ler muito, você é muito ativa, faça educação física. Aí daí, depois que eu entrei na faculdade, eu não parei de me exercitar em momento algum. Aí, depois que eu me formei, eu sofri um acidente de carro, que eu quebrei 4 costelas, o pé esquerdo, uma costela furou o meu pulmão e o cinto de segurança que estava aqui esmagou uma artéria chamada carótida, que ela irriga o cérebro, e deu um acidente vascular cerebral. Foi a pior coisa. Aí os médicos, todo mundo olhava para mim e dizia, essa pessoa nunca mais vai ser normal. Mas assim, quando eu acordei, um monte de gente dizendo que eu ia superar, que eu ia ficar boa. Aí eu comecei a entender o que tinha passado. Aí a gente começou a fazer exercícios. Já no hospital, recebi massagem, comecei a movimentar os braços, estimular o corpo. E quando eu saí do hospital, eu fazia fisioterapia 3 vezes ao dia. E quando eu consegui voltar a andar, eu fui para academia. Fortaleci o meu corpo e voltei a correr. Hoje em dia eu pedalo, eu dei aula de spinning, atuo como personal, trabalho, vou para para qualquer lugar que você mandar para eu ir, eu vou. E o meu único problema é um pé, o pé acometido pelo AVC. Eu torci várias vezes e rompi o ligamento. É o meu único problema hoje em dia. Eu nem falava quando eu acordei entubada, sem entender muito bem a situação, mas o exercício me trouxe a vida, me deu mais vida. E a gente fica mais forte desse jeito, literalmente, a musculatura mais forte, a cabeça mais forte. E tudo funciona com muita gratidão, com muita vontade de fazer. E eu não consigo parar de treinar. Eu já montei a minha estrutura aqui em casa para conseguir treinar. Eu tenho alguns materiais de funcional, faço exercícios de mobilidade articular, força, e consigo fazer os meus treinos. Essa semana, segunda-feira, eu treinei. Ontem eu acordei toda arrebentada. Aí eu disse, amanhã eu vou acordar ótima. Aí hoje eu acordei ótima, arrebentada ainda, porque eu adoro a dor do treino. Não existe dor mais maravilhosa do que a dor do treino. Ruim é a dor da hérnia de disco, dor nas costas, dor na lombar, dor nos ombros, dor no punho. Essa dor é horrível, mas a dor do treino é maravilhosa. Quando eu acordo de manhã e sinto minhas pernas doloridas do treino, eu fico extremamente feliz. Me sinto saudável, acordo e como bem. Aí à noite eu deito e durmo. Isso é um presente, viver assim, né? Maravilha, Cristina. Muita gente aí colocando na live do seu relato, parabenizando. E realmente é algo para todos nós parabenizarmos a superação, a tua história, como que a educação física, né? Os exercícios físicos foram importantes e são na sua vida. Então, você, além de ser uma educadora física, é um exemplo de vida de como a educação física, como os exercícios, são importantes para as pessoas, tanto para o corpo como para a mente, né? Ô Zé, deixa eu te perguntar uma coisa que muita gente tem curiosidade. Quais são os melhores exercícios? Porque a gente ouve falar que a natação é um exercício completo, mas tem pessoas que gostam de jogar uma pelada de futebol aqui no Brasil. Alguns a gente se expõe mais e pode machucar, outros não. É uma confusão de informações. De uma maneira mais clara, existe algum melhor, algum mais tranquilo de se fazer para cada idade? O que você teria para nos indicar aí, além de, claro, aquele que a gente mais tem aptidão e gostar? Essa pergunta é excelente, eu gosto muito dessa pergunta. O melhor exercício é aquele que você gosta de fazer mais, né? Que você mais gosta de fazer.
né? Que não adianta você fazer um exercício com má vontade, contrariado. Senão é algo que deveria ser prazeroso, se torna desprazeroso. E a atividade física, a educação física, ela se preocupa também com isso. Não é só a pessoa fazer atividade física por fazer. Ela precisa encontrar alguma atividade física que lhe dê mais prazer. E ela também consiga atingir os seus objetivos. Ou o caso da natação. Para quem gosta de nadar, é uma excelente atividade física. Natação pode ser, você fortalece o sistema respiratório, sistema coronariano, né? Você fortalece a musculatura. Né? Natação é uma excelente atividade física, é uma das mais recomendadas. O futebol também é um exercício completo, aeróbico, que trabalha praticamente toda a musculatura do corpo, trabalha agilidade, trabalha velocidade. Enfim, aí a melhor atividade física, o melhor esporte que você queira praticar é aquele que você mais gosta. Essa é a melhor atividade física. Claro que tem atividades físicas que você tem que tomar mais cuidado, né? Falei de futebol. Eu tenho 48 anos. Né? Quando eu vou jogar futebol com o pessoal de 25, o pessoal corre demais, o pessoal tem um outro estilo. Então aí eu tenho que procurar a minha turma. Eu tenho que procurar o pessoal dos 40, dos 45 também, que aí a gente joga mais maneirinho, toca mais a bola, não tem trombada, né? Para evitar acidentes. Mas atividade física, toda atividade física e todo esporte faz muito bem à saúde. É claro que devidamente orientado, e você tem que procurar fazer aquilo que você gosta. Né? E procurar uma modalidade esportiva que você gosta. Se você gosta de correr, vá correr. Se você gosta de bicicleta, né? Depois eu te dou a tarefa, tá, meu amor? Se você gosta de pedalar, né? Bike, é um exercício que também é uma atividade física muito boa. Faz bem para a cabeça, né? Faz muito bem para a cabeça. Trabalha a musculatura das pernas, né? O quadríceps, trabalha a panturrilha, trabalha o sistema cardiorrespiratório. Então, a atividade física melhor é aquela que você mais gosta de fazer. Cristina, tem algum horário aí para responder uma questão que seja melhor para praticar exercícios físicos? Ou não é a questão do horário do dia, mas o momento? A gente pode comer antes? Tem umas pessoas aí que fazem exercícios físicos em jejum. Como é que é isso? Existe algum momento melhor para a prática de atividade física ou pode ser a todo momento, a qualquer hora? É o seguinte, eu, Cristina, eu gosto de fazer exercício de manhã, porque a gente acorda, sai já se oxigenando, sabe? E tem pessoas que preferem à noite, tem gente que gosta de manhã, tem gente que prefere a hora do almoço. É o horário que você se sentir bem. Se você treina de manhã e passa o dia bem, de manhã é um bom horário. Se você treina na hora do almoço, porque é o horário que você tem, se você se sente bem, pode fazer na hora do almoço. Tem gente que treina à noite e diz, treina à noite, é maravilhoso, eu chego em casa morto, tomo banho e vou dormir. Então, ótimo, treine à noite. Você faz o seu horário da maneira que você se adaptar melhor. Então, basicamente, cada organismo tem uma adaptabilidade ao exercício em determinados horários. Né? E tem gente que pode fazer à noite e ficar acordado depois ligado. Tem gente que faz e consegue dormir. Seria isso, né? Não é? Sim. Tá. E agora uma pergunta para ambos. Muito tem se falado da importância da atividade física pós-Covid para a recuperação das pessoas que têm Covid. A gente tem percebido que tem muita gente que sai muito mal desses 15 dias aí mínimos da Covid. Como é que estaria, então, aí essa necessidade, ou qual a importância dos exercícios físicos pós-Covid, como eles têm que ser feitos, qual a orientação básica que vocês dariam aí para as pessoas que estão nos ouvindo? Por a pessoa ficar muito tempo deitada, sem movimentar a musculatura, ela deve ter perdido muita massa muscular.
atividade inicial, é aquela estimulação que a gente faz, a atividade mais deitado, e com o tempo a gente vai acompanhando a evolução e ele vai melhorando, recuperando a força e a massa muscular, e ela recupera assim, a gente estimula fortalecimento muscular, que vai trazer também o aumento da massa. Concorda, professor? Eu concordo plenamente com Cristina. Quer dizer, no pós-Covid, a pessoa fica muito tempo lá deitada na cama. 15 dias, 20 dias, um mês. Tem casos que as pessoas ficam no hospital 40 dias. Vai perder muita massa muscular. Então, no pós-Covid, é fundamental a atividade física para recuperar essa massa muscular, né? Recuperar a força física. Tem pessoas que saem da internação, mal conseguem andar, de tanta massa muscular que perderam. Que o que dá sustentação para a caminhada é a musculatura dos membros inferiores, né? Então, há necessidade de recuperar essa massa muscular. E um outro elemento também, que é a capacidade respiratória, né? A resistência sua, a resistência cardiorrespiratória. Então, é fundamental fazer atividade física no pós-Covid para recuperar a força física, recuperar a massa muscular e recuperar a capacidade cardiorrespiratória também. Uma pergunta interessante assim que eu acho, sempre tive curiosidade, até porque agora nós vamos ter as Olimpíadas, né, que é um momento que todo mundo gosta, que fica ligado nos jogos, e principalmente porque a gente tem a oportunidade de acompanhar alguns esportes que a gente não acompanha no dia a dia, já que no Brasil, profissionalmente, o futebol é o esporte que ganha todos os holofotes, e existem hoje algumas atividades inclusivas, alguns esportes inclusivos, como a própria bike, como a própria corrida de rua, né, que começou a despertar o interesse de muitos atletas amadores de poderem participar. Mas a gente vê bem assim os estereótipos de corpo, né? Por exemplo, aquelas pessoas que fazem longas distâncias da maratona, ser bem magrinho, ser bem franzino, aquelas pessoas que correm distâncias de 100 metros, serem mais fortes, mais robustas, das pessoas que fazem ginástica olímpica, de ser normalmente mais baixinho, mais musculoso. Então, cada exercício físico, ele lhe deixa com um tipo de estrutura corpórea, mexe. Como que seria isso para a gente escolher, para a gente entender também quais os esportes que desenvolvem mais uma habilidade ou mais uma musculatura do que os outros? Fiquem à vontade. Eu posso falar. Essa pergunta é muito interessante. Tem pesquisa na área de treinamento desportivo que mostra que determinados indivíduos vão ter à disposição mais facilidade para praticar determinadas modalidades esportivas do que outras. Por exemplo, uma pessoa muito alta, certamente não vai ser um bom corredor fundista, né? Não vai ser um corredor fundista. E o corredor fundista, qual é o estereótipo dele? Ele é um pouco de tamanho médio, de estatura média, de 1,70 até 1,90 no máximo, e magro. Uma pessoa bem magra. Né? Não é uma pessoa musculosa, um corredor fundista. Né? Um halterofilista, aí é diferente, alguém que, né? Alguém que tem que ter muita massa muscular para conseguir jogar o peso lá em cima. Um velocista, alguém que corre em velocidade. Veja que a composição corpórea do corredor de 100 metros, do velocista, de quem corre 100, 200 e 400, é completamente diferente do fundista. O fundista é mais magro, é mais baixinho, porque ele precisa de um corpo mais leve para ter mais resistência, manter aquele corpo em movimento mais tempo, numa velocidade não tão grande assim, diferente do velocista. O velocista ele precisa de um corpo forte, com muita potência. A velocidade não é a massa vezes a potência? Exatamente isso. Então o velocista geralmente é alguém fortão, maçudão ali, forte, mais alto também, e que tem muita massa muscular e velocidade, né? que dá a velocidade. Mas um velocista, né? Quer dizer, a mesma coisa se repete na natação. Na natação você não vai encontrar nenhum atleta de natação extremamente musculoso. Por que não?
porque o músculo ele é pesado e ele afunda na água, né? A gordura flutua. Por isso que o corpo do nadador ali, profissional, ele não é uma coisa musculosa. Eles são fortes, claro. Eles têm bastante músculo, mas é muito proporcional. E eles têm um pouco de gordura também. Eles precisam de gordura para flutuar mais na água. Então tem que ter um percentual de gordura maior. E por aí vai. Não tem aquele que ganhou a medalha olímpica nas argolas? Eu esqueci o nome. Né? Veja como é que é a composição corporal dele. Ele é baixinho e muito forte. Muito forte. Porque é a composição corporal necessária para aquela modalidade esportiva. A pessoa, imagine, tente fazer isso. Eu não consigo nem 5 segundos ficar segurado em 2 argolas assim, segurando o peso do seu próprio corpo durante um bom tempo e ainda fazer várias outras acrobacias. Então, cada modalidade esportiva, cada esporte vai exigir uma parte do corpo mais do que outra parte do corpo e vai exigir um biotipo específico do atleta, né? De acordo com aquela modalidade esportiva. E aí a gente poderia ficar dando exemplos aqui. É claro que algumas modalidades esportivas são mais democráticas. Por exemplo, no futebol, tem espaço para o baixinho, tem espaço para o cara que é mais alto, tem espaço para o cara que é mais lento um pouco, para o cara que é mais rápido, mas todos têm que ter uma boa condição física, porque tem que correr atrás da bola. Ou seja, todos têm que ter uma boa resistência, independentemente de ser alto ou ser baixo. Agora, o baixinho, ele vai jogar no meio do campo ali no ataque, porque na defesa tem que ser alto, né? Senão o time toma gol de cabeça. E por aí vai. Cada modalidade esportiva exige, sim, um biotipo diferente, uma preparação diferente do atleta. Que maravilha! Muito boa a explicação, acho que ficou aí bem claro para todo mundo. Bom, tem uma pergunta que estão fazendo sobre as academias da cidade, né? Principalmente se elas continuam existindo. Eu não sei agora por causa da Covid, talvez essa seja a pergunta. E se sabe se o financiamento aí é federal, estadual ou municipal? Vocês sabem ter algum comentário sobre isso? Elas têm acompanhado as determinações do governo. Quando o governo determina um horário de funcionamento, elas acompanham. Se é para fechar, elas fecham. Se é de segunda a sexta, de 6 da manhã às 8 da noite, aí elas funcionam de acordo. E isso é uma opção muito boa para praticar atividade física. Geralmente é ao ar livre, e eles englobam o exercício aeróbico, que é a caminhada, englobam também a parte da musculação. E tem umas aulas ao ar livre. Já vi muito, conheço algumas pessoas que atuam, são excelentes profissionais que trabalham muito bem e com muita responsabilidade. A Academia da Cidade é um programa... Posso falar, Sandro? Claro, claro. É um programa muito importante, financiado pelas prefeituras. Né? A Prefeitura do Recife financia a Academia da Cidade do Recife. Eu não sei, Olinda, se tem algum programa. O governo do estado ele tem um programa também. Ele tem um programa. Eu não estou acompanhando o programa do governo do estado, então não posso dizer. Eu posso dizer a Academia da Cidade do Recife. Funciona e funciona muito bem. Sobre programas federais, hoje em dia, nem Ministério do Esporte nós temos. Bolsonaro ele fechou o Ministério do Esporte. Né? Então diminuiu muito as políticas para o esporte no Brasil, enfraqueceu. A única coisa que nós temos hoje, na verdade temos 2 coisas. Os militares, que recrutam atletas e dão a eles uma patente de cabo ou de sargento, um salário e condições para eles se prepararem para jogos de competição, para as Olimpíadas. Não é à toa que vários atletas olímpicos também são militares. Veja que muitos, quando ganham a medalha, vai lá e faz sentido, fica na posição de sentido, presta continência, porque são militares. Então, os militares, eles têm uma política de formação de atletas, né? Eles compensam o que o Ministério do Esporte, que não tem mais, deveria fazer. E o Bolsa Atleta, que é a única coisa que sobrou da política para o esporte no Brasil,
foi o Bolsa Atleta. Né? O valor do Bolsa Atleta vai de acordo com o desempenho de cada atleta. Então, o governo federal está muito carente de políticas para o esporte, políticas para o incentivo à atividade física, na minha opinião. E alguns municípios têm um investimento maior nisso. Acho que em Recife o programa Academia da Cidade é um bom exemplo. É financiado pela prefeitura. Sim. Eu imagino até porque você, para formar um atleta de ponta, precisa de ter investimento em alimentação, tempo, treinamento. Ele precisa, claro, de um apoio governamental para isso, né? Não há como ter aí um patrocínio, um mecenas do pai, para poder ficar aí só bancando esse custo, já que esse atleta vai acabar representando também o país. Agora, deixa eu perguntar uma coisa que eu acho que é curiosidade de muita gente também. Tem muitas modinhas, modismos, né? Então, a gente já teve aí do jazz, como foi citado, da aeróbica, do zumba, já teve aí das corridas de rua, que começaram assim de manhã, aquela quantidade enorme de pessoas correndo, do crossfit. O que essas modas ou esses momentos, esses movimentos esportivos que atraem mais pessoas, isso tem uma importância significativa? Isso ele traz algum malefício? Ou realmente é interessante que aconteça esses movimentos e todas essas atividades elas podem ser praticadas e tem toda a segurança, né? Também das pessoas na praia, você vê muita gente fazendo aqueles circuitos. Isso é legal? Como é que vocês estão vendo esses momentos e essas modas que acontecem hoje no esporte, das pessoas procurando essa prática esportiva? Cristina, quer começar? Pode ficar. A Cristina travou um pouquinho. Pronto. Tá, vou tentar ser objetivo, então eu vou dar minha opinião, né? É uma opinião. Eu acho que esses movimentos são positivos, né? Vem essas modas, elas são positivas, porque elas estimulam a prática de atividade física, né? E isso é importante. Tem até um projeto, um programa, na verdade, lá em São Paulo, que teve bastante repercussão no início dos anos 2000, chamado do ABC, no laboratório aquele professor ficou famoso, ele tinha Selafisques, ele tinha um projeto que chamava-se Agita São Paulo, né? O governo do estado de São Paulo financiou ele, o laboratório dele, e qual que era a ideia do Agita São Paulo? Que depois tentaram vender essa proposta para o governo federal, mas o governo federal acabou que não comprou. A ideia é muito boa, que é para promover a atividade física no mínimo 30 minutos por dia de todas as pessoas. Então, esse projeto visitou várias cidades, aí criaram a data do dia do desafio, se eu não me engano é dia 31 de março, né, que é o dia do desafio, que é o dia das pessoas praticarem atividades físicas. Quer dizer, esse Agita São Paulo, esse Agita Brasil, agora está muito na moda do CrossFit, teve uma época que era as academias, né? O pai vai ligar. O Zumba, né? Como disse o Sandro, tinha uma época que era aquelas as ginásticas com várias modalidades diferentes de ginásticas nas academias. Eu não sou contra esses modismos, não sou contra. Eu acho que eles estimulam a prática de atividade física e a prática de atividade física faz bem à saúde. Maravilha. Cristina, deixa eu te perguntar uma coisa para você, até pelo seu gênero, por você ser mulher, enfim. O que você acha os homens gostarem? E se isso, embora seja uma atividade física, não é muito perigoso as lutas, como é a moda do boxe, do MMA agora? Como é que, principalmente as mulheres, observam educadoras físicas a prática de lutas por homens como atividade física? Eu já pratiquei várias artes marciais.
Já pratiquei. A primeira foi capoeira, depois eu fiz karatê, depois eu experimentei umas aulas de jiu-jitsu, Vai olhando aqueles. eu pratiquei o Kung Fu também. A gente consegue praticar, consegue fazer, porque é estimulante, desenvolve a massa muscular, a agilidade, a força. É muito dinâmico para a gente. A gente sai de uma rotina, sabe? É muito diferente, é muito legal. Então quer dizer que as lutas são uma atividade física interessante e não há perigo na prática? Não há perigo nenhum. Dá para a gente, porque a gente é muito bem orientado pelo professor, ele trabalha aos poucos os movimentos. É uma prática muito segura. Ótimo. Maravilha. Isso é muito bom informar, porque muitas pessoas acham que é um exercício por ter muito contato, que pode machucar. Muitas pessoas evitam, né? Zé, deixa eu fazer uma pergunta. Alguém que está paradão aí 2, 3 anos e que está nos ouvindo e que já estão malucos para iniciar. Como a gente que está sedentário pode reiniciar com toda a segurança uma atividade física para começar a sentir essas dores maravilhosas que Cristina tem aí falado e todo mundo está com vontade de sentir amanhã cedo já? Geralmente... Pode responder, professor? Ô, Cristina, obrigado. Eu acho que a primeira coisa, quem está muito tempo sedentário, ir ao médico e falar a verdade. Ó, doutor, eu estou há 2 anos, 3 anos sem fazer atividade física e quero voltar a fazer atividade física. Só pode, né, ver se eu posso fazer atividade física? O médico vai fazer o quê? Um exame ali, rápido, escutar o coração, fazer algumas perguntas e se for necessário, ele vai fazer um ecocardiograma, se for necessário, a depender da idade da pessoa, a depender do histórico também da pessoa, e o médico vai, em geral, vai acabar autorizando a essa pessoa, né, a fazer atividade física, se ela estiver bem. E o segundo passo é procurar uma academia ou um personal trainer, como a Cristina, né, procurar uma orientação para fazer atividade física de maneira orientada, para fazer atividade física adequada. Não adianta sair correndo igual maluco aí pela rua, que você não vai saber, não vai ter resultado nenhum isso. Né? É até perigoso, você vai sentir dores muito piores do que o de um sedentário. Então, é importante... A atividade física é remédio, ela não é para fazer mal, é para fazer bem. Mas é importante você saber o que você está fazendo. E quem está formado e preparado para orientar é o profissional de educação física. Certo, então só reiterando aí, né, a primeira coisa que uma pessoa que está sedentária há um tempo, ela deve procurar um médico. Né? Um clínico geral. Sim, um clínico geral, cardiologista, né? Certo, aí faz um check-up, vê que está tudo bem, aí liga para a Cristina. Cristina, vamos começar? É isso aí, o caminho é esse. Simbora! Eu tenho mais uma dica. É o seguinte, a gente deve, no dia a dia, procurar uma prática mais ativa. Trocar o elevador pela escada, fazer as atividades do dia a dia, andando, usando a bicicleta, deixa o carro mais parado. Tenta ser mais ativo no que você faz. Cuidar do jardim, cuidar da casa. Isso é uma forma de movimentar o corpo. Isso ajuda bastante. Eu estava conversando com um colega, ele estava falando sobre uma pesquisa de que várias pessoas trabalhando e o pesquisador colocou uma bicicleta no ambiente de trabalho. E essas pessoas tinham que parar a cada determinado tempo e pedalar 1 minuto. E essa pedalada de 1 minuto deu um resultado na condição física dos investigados. E é importante a gente adotar esse tipo de prática também. Além do exercício.
Quanto mais movimento para o corpo, melhor, porque ele é feito para isso. E quando ele se mexe, ele traz várias substâncias que previnem doenças, deixa a gente mais disposto, mais feliz, mais saudável. Poxa, maravilha. Então, pelo que a gente está percebendo, os exercícios físicos bem orientados, eles só trazem benefícios ao corpo, à mente, à nossa felicidade, à nossa longevidade, com uma melhor qualidade de vida, não é isso? Olha, eu só gostaria de lembrar a todos que essa live ela é promovida pelo Observatório Popular de Olinda, né? Nós somos um grupo de mais de 70 pessoas que temos como intuito, principalmente, a busca pela democracia, que a gente faz fiscalização propositiva ao município para que a gente possa melhorar a vida de todos nós. Nós temos aqui médicos, educadores físicos, economistas, professores, pessoas das mais variadas áreas. Nós não somos de um partido político e sim pessoas que nos unimos querendo o bem do município de Olinda, do estado de Pernambuco, de todo o Brasil. E, claro, a nossa união tem, sim, né, um viés político, que é, obviamente, o fora Bolsonaro. Né? Nós não somos bolsonaristas, respeitamos quem seja, mas não queremos aproximação, porque eu sei que, com o tempo, essas pessoas vão perceber que há outras saídas melhores para o nosso Brasil, para a nossa população, principalmente com a imunização de todo mundo, né? Para que a gente possa praticar exercícios físicos ao ar livre com tranquilidade, depois de todos imunizados. Bem, como nós já estendemos um pouco aí a nossa live, gostaria primeiro, né, todo mundo que puder aí adicionar e seguir o trabalho tanto de Cristina como de Jair, e quem não for ainda seguidor do Observa Olinda, do nosso observatório, quiser saber um pouco mais sobre o nosso trabalho, vai ser um prazer poder aí os membros explicarem para vocês, incluídos dentro das nossas ideias. E aí eu queria, então, solicitar aos nossos ilustríssimos convidados, já os agradecendo pela essa presença, as considerações finais, as palavras finais aí, para que as pessoas cada vez mais busquem a atividade física como uma opção aí muito boa para que a gente previna doenças e viva mais. Por favor, pode aí fazer o grande finale. Fiquem à vontade para quem quiser conversar. Bom, então vamos lá. Posso começar, Cristina? Pode. Bom, então, Bolsonaro é um mau exemplo para a economia, para a política e para a saúde, viu? Ele está errando em tudo. Né? Está fazendo mal para a nossa economia, fazendo mal para a saúde do nosso povo, dando mau exemplo aí no enfrentamento à pandemia. E política, ele tem uma posição muito diferente do que o Brasil está precisando hoje. A posição dele histórica foi em defesa da ditadura militar antidemocrática, né? E o Brasil ele merece o melhor. E a democracia é o nosso caminho. Então eu agradeço a vocês, todos vocês do Observatório Popular de Olinda. Muito obrigado, Sandro. Pessoal, vamos fazer atividade física sim, porque faz muito bem à saúde, previne uma série de doenças e ajuda na recuperação de várias outras doenças. Cristina, foi um prazer enorme aqui encontrar você na live, excelente profissional. Obrigado pela paciência também, que eu estou com a minha filha aqui, ela está um pouco ansiosa, né? Quer brincar, mas obrigado pelo convite, foi um prazer enorme ter participado dessa live com vocês. Um forte abraço. E já de antemão, Zé, eu gostaria muito de agradecer e pedir desculpas que a gente, você dedicar a sua noite, que estava com a sua filhota aí, para poder estar conversando com a gente, né? Já agradeço aí por essa disponibilidade, a Cristiano que fez o contato. Muitíssimo obrigado. A gente tem certeza que foi muito importante para quem está assistindo. E outra, essa live ela vai estar gravada no nosso Instagram e amanhã ela já vai estar também no nosso YouTube. Então, além da gente mandar o link para vocês como material futuro, toda e qualquer pessoa que gostou, que quer rever ou que quer fazer algum questionamento ainda, pode entrar tanto no nosso Instagram como no nosso YouTube, que a live vai estar lá gravada para vocês, tá? Cristina.
Cristina? Oi, é, participar de uma conversa tão importante, tão atual, e ser um veículo de comunicação nesse tipo de informação, que ela é muito válida para a gente levar para a vida inteira. A gente não precisa treinar somente na pandemia. Ah, eu estou em casa, vou treinar só em casa. Quando acabar, eu paro. Não. A gente tem que levar essa prática para a vida inteira. Internaliza como acordar, tomar um café, almoçar depois, jantar depois. Acorda, come, faz uma alimentação tranquila para que você possa iniciar o seu dia com o exercício, se enche de vida. E muito obrigada, estou muito feliz aqui. Gostei muito de participar. Gostei, joia, professor. Gostei muito de tratar desse assunto com você. Você também, como todo mundo que ouviu a gente. Obrigada. Nós que agradecemos muito a participação. Já quero deixar a gente um novo convite para a gente fazer, quem sabe, um trio com uma nutricionista, um nutricionista, para que a gente possa aí fazer mais perguntas, para que a gente possa entender um pouquinho mais de algo que às vezes as pessoas praticam, mas nós, eu como outras pessoas, somos leigos. Então a gente precisa dessa luz de profissionais experientes, gabaritados, para que realmente possa nos orientar, esclarecer as nossas dúvidas, e muito importante a mensagem que vocês passaram, tanto de fora Bolsonaro, que o Daniel aí está até reiterando, mas também da importância da educação física, porque Bolsonaro é uma doença, uma peste que vai passar. Né? Daqui a 1 ano e 4 meses, a população vai conscientizar, vai votar e vai tirá-lo do poder. Isso foi apenas um erro histórico, mas as atividades físicas não. Isso tem que ficar, isso tem que ser uma prática que todo mundo tem que ter durante toda a vida. Então, quem ainda não pratica, aproveite esse momento, esse incentivo desses dois profissionais aí de primeira linha, para que já amanhã ligue para um médico, um cardiologista ou um clínico geral e fale: doutor, ontem eu vi uma live, vou começar agora a fazer atividade física, porque isso vai mudar a minha vida muito mais do que você procurar, às vezes, uma igreja, muito mais do que você ir aí para um barzinho tomar uma birita, e sim praticar exercícios físicos. Eu acho que essa mensagem foi muito importante e eu agradeço em nome do Observatório de Olinda mais uma vez pelas palavras, por essa aula que vocês dois nos deram. Muitíssimo obrigado. E tenho, assim, agradeço a todos que passaram pela live, todos que estão, todos que fizeram perguntas, tá? E, como lembrando, ela vai estar lá gravada no Observa Olinda. Gente, tenham todos aí uma excelente noite. Obrigado. Boa noite. Obrigada. Obrigado. Boa noite. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço, bem apertado.